dia, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira com o nosso programa Vire à Direita. E para aqueles que nos acusam de terraplanistas, tá aqui, ó. Eu acredito, nós acreditamos que a Terra é redonda. Pelo amor de Deus, nós não somos terraplanista, não é? Estou aqui com Francis Lincoln, meu professor predileto, e Vini. Boa noite, Francis. Boa noite a todos, Carlos. A todos os telespectadores. É uma honra estar mais uma noite aqui participando desse programa e espero contribuir mais um pouco com o meu conhecimento, enfim, para o programa em geral, né? Exatamente. Boa noite, Vini. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite, Carlão. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Vini. Estamos aí mais um dia para trazer um pouco mais de verdade, de indignação e tentar trazer um pouco de solução para a galera que está nos assistindo aí. E olha só, pra galera que ficou falando, pô, o presidente, eu esperava mais, eu esperava uma atitude. Vou ler um negócio, olha. Que hoje eu estava meditando na palavra de Deus e Deus falou forte comigo. Mas, aí está escrito em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águias correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós não cansaremos. O que Deus falou comigo é isso, que nós não cansaremos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Dizer Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eu venho dizendo isso quase todos os dias no meu canal, na minha página no Facebook. Falo o quê? Falar isso é muito fácil. Não dói nada. Agora, viver é que é o difícil. Confie. Eu tô falando para você confiar no presidente? Não. Confie em Deus. Confie que Deus está no comando de tudo. Que Deus está comandando a nossa nação. Ou vocês acham que acabar com essa corja esquerdista é fácil? Não, não é fácil. Francis, você acha que é fácil acabar com essa turma? Não. Que está enraizado no nosso país? É lógico que não é fácil. Foram anos e anos de tentativas e erros e até que eles conseguiram. Vamos colocar aí, quanto tempo eles demoraram para eleger um presidente verdadeiramente socialista? No caso do Lula. Quantas eleições o Lula não concorreu antes de conseguir assumir o mandato? Exatamente. Eles querem que em 3 anos o presidente Jair Messias Bolsonaro faça milagre. E não dá para fazer. Para desconstruir essa, como posso dizer, essa maldade toda em menos de um mandato. Nós sabemos, como o professor Olavo de Carvalho fala, com todo o perdão da palavra aqui, a eleição do Bolsonaro, para quem é conservador, foi uma ejaculação precoce. Desculpa falar aqui, pessoal, mas é isso que o professor Olavo fala. É exatamente mesmo. Isso que ele fala. Hoje nós estávamos falando sobre isso, a diferença entre eu e o Vini, estava um pouquinho antes, a diferença entre o conservador e o pessoal de direita, o conservador e o de esquerda. Qualquer coisa que aconteça com um representante da direita hoje em dia, o pessoal já se desfaz todo, já brigam, já ficam um contra o outro. E qual é a base de sustentação da esquerda? Vini, qual é a base de sustentação da esquerda que você falou? Nunca deixar de apoiar. Eles nunca deixam de apoiar. Eles nunca desistem de apoiar aquilo que eles defendem. Enquanto a direita está caminhando ainda numa organização que está desorganizada, a esquerda tá lutando em cima de uma base que já foi organizada há anos atrás. Muito tempo. O que a gente pode perceber que tem acontecido é que a direita ela está sendo conduzida, ela está sendo conquistada pelas mídias. Você pega um monte de direitistas que poderiam fazer um trabalho estupendo, não na política, mas na parte cultural. Você pega um monte de conservadores, de direitistas que poderiam, sabe,
criar cursos, ou até mesmo se apoiarem entre si. Deixar as exatamente. vaidades de lado, porque assim, nós temos inúmeros pequenos projetos que podem trazer informação de qualidade para as pessoas. Só que as vaidades, os caras, não, olha, eu tô crescendo, não vou ajudar. Fulano tá crescendo, vou ajudar. Porque, pô, eu cresci sozinho, vou ajudar pra quê? Exatamente. Enquanto esquerdista, não. Um apoia o outro. Eles O cara troca de uma mortadela e vai lá. Você vê manifestação. A única manifestação que eu vi que houve um atrito entre eles foi uma manifestação de uns 3 meses atrás que o pessoal do PCO agrediu o pessoal do PSDB. PSDB, entendeu? foi a única. Foi a única que eu vi, mas também é lógico, dentro daquele espectro de esquerda, há aquela. Por mais que eles não compactuam com 100% dos pensamentos deles, ainda há aquela linha mais radical. PSTU, PCO, e há aquela linha um pouco mais fabiana, que é um pouco mais social-democrata, que é o PSDB. Então há essa diferença entre eles. E é como eles querem nos dividir também. É como eles querem nos dividir. Só que a direita não tem essa de extrema direita. O problema da direita... Não existe extrema direita, não existe. direita. Não, eles não sabem. Infelizmente eles querem rotular por tudo que é pejorativo. Mas o que acontece? O que acontece na direita hoje em dia é que nós precisamos alinhar alguns pontos fundamentais para viver. Muitos liberais, entendeu? Que são de direita, entendeu? Há até uma própria contestação hoje no termo conservador liberal, ou liberal conservador, que é um termo muito usado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O que é que o liberal lá, a esquerda se apropriou? Isso, enfim. Mas aqui no Brasil ainda tem essa divisão. Muitas pessoas. E aos poucos, Vini, entra naquele assunto que aos poucos vai saindo essa neblina que está ofuscando a visão de muitos. Muitos liberais que hoje se posicionam a favor da esquerda. Eu vi um deputado estadual, que eu não quero dar palanque para ele aqui, que se dizia contra o PT e fez fama fazendo vídeo na internet. Exatamente. E hoje em dia ele fala que, olha, o Lula é um cara que dialoga bem. Olha, e esse cara se diz liberal. Esse mesmo a mamãe falou aqui. A mamãe falou aí? Falou. Essa mesma determinada pessoa que se dizia liberal, que falava que é liberal, enfim. Há uns anos atrás eles vê como é conveniente pelo momento, entendeu? Há uns anos atrás ele falava que era a favor do aborto. Prestes às eleições de 2018, ele se posicionou contra, porque ele viu que era uma pauta. Mas assim, ó, a gente pode ver que faz parte daquilo que eu acabei de falar. Sim. A molecadinha, ela se encanta muito com se tornar famoso. Exato. Sim. Esse é o vaidade, o grande a vaidade. problema dos conservadores, principalmente da molecada conservadora que está ganhando posição, ganhando mídia, é isso. Não está sabendo lidar com o holofote. Ao invés de fazer o trabalho cultural, um trabalho direcionado para as ideias culturais, para o conservadorismo, eles estão adotando posturas de se isolarem para manter o seu brilho próprio. E não é assim que funciona. Tem que haver a união. Numa churrasqueira, o que acontece quando você deixa um carvão sozinho com a brasa? Ela apaga. Quando você coloca mais carvão, é que você consegue fazer churrasco. Exatamente. Essa é a lógica. E a gente tem que clamar nisso mesmo, numa união entre a direita, principalmente esses youtubers que estão crescendo cada vez mais. Mas tem muitos caras bons, tem muitas pessoas boas, youtubers bons. Nós na manifestação do dia 1º de maio, nós encontramos o pessoal. Exatamente. Cara, o pessoal está disposto a ajudar, mas infelizmente tem alguns que querem o protagonismo, que querem aquela cena toda para eles. Entendeu? Foi o que aconteceu com o MBL. Foi exatamente. Mas na verdade, eu acho que a raiz do problema em relação a esse movimento aí é a luta pelo poder, que já foge da luta, porque eles querem aquela revolução. Deixa eu colocar aqui uma entre aspas. Eles têm perfil anarquista, né, cara? Sim, isso que eu ia falar. Eles querem aquele perfil de revolução. Eles querem que o Bolsonaro... Eles são da turma que eles estavam loucos porque o Bolsonaro chegasse e metesse o pé na porta. Quem é conservador e entende e quer as reformas graduais, ele não quer um representante revolucionário. Quem chega e mete o pé na porta é quem quer aquela revolução. Quem quer a revolução. Existem N exemplos na história. Até mesmo porque uma das características do conservador é ser prudente, né? Então, mas assim, se a gente for parar para pensar, o nosso grande problema está na nossa cultura. Sim, né? Exatamente. E o grande causador desse problema tem nome e sobrenome. Exatamente. Inclusive, se tivesse vivo, estaria fazendo aniversário, né, cara? Inclusive, vamos a nossa pauta de hoje, né? Uma das. Coloca o vídeo 1, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Eu tô indo pro trabalho aqui agora, daí eu olhei aqui pra trás e eu achei esse livro aqui, que eu
tinha colocado ele no carro para jogar fora. Tá sem retorno. Tá sem retorno. Eu pensei em fazer um vídeo para vocês aqui, que é o seguinte. Há um tempo atrás eu estava em um debate numa rádio e a jornalista com a qual eu estava debatendo, ela é também professora de educação básica e o debate era sobre Paulo Freire. E eu disse na rádio que um dos motivos da criminalidade no Brasil ter aumentado tanto nas últimas décadas é por causa da linha de pensamento do Paulo Freire, né? Dessa pedagogia dele, do opressor contra o oprimido. Obviamente ela veio com os mantras esquerdistas dizendo que isso é mentira, você não conhece Paulo Freire, você nunca leu Paulo Freire, você não entendeu, você não sei o que. Os mesmos mantras que eles sempre usam, né? Eu sou fascista, machista, maquinista, aquela coisa toda. E acabou me cortando, eu não consegui explicar o porquê que isso é verdade. Então eu vou te explicar agora por que Paulo Freire é sim um dos principais responsáveis pelo aumento da criminalidade, aumento do crime no nosso país. Vamos lá. Se você lê Paulo Freire, e eu fiz isso 2 vezes, uma vez quando eu era jovem esquerdista, não entendi nada, mas fiquei pagando de bonzão falando que idolatrava Paulo Freire, e li agora, depois de adulto, fiquei chocado, hoje eu tenho vergonha do eu adolescente. Como que eu pude ter deixado passar os absurdos que tinha nesse livro? Aquilo que eu falo, à medida que você cresce, se torna mais maduro, sua capacidade de percepção melhora. Então vamos lá. O livro inteiro, ele fala que o professor é um agente revolucionário que tem como função libertar a classe oprimida, que são os alunos, né, da dominação opressora, que são qualquer pessoa que não se adeque à ideologia dele. Então aí o que acontece? Essa linha de pensamento, ela é predominante na pedagogia, no mundo da pedagogia brasileira. É o que a maioria dos professores hoje acreditam no nosso país. E eles acabam passando isso para os seus alunos. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Imagina você, um menino de 6, 7, 8, 9, uma menina de 6, 7, 8, 9 anos, todos os dias, durante vários anos da sua vida, escutando na sala de aula os professores falando que a sociedade, ela é ruim. Porque na sociedade tem um grupo opressor que oprime aqueles mais vulneráveis, os mais fracos, e esses opressores é que dominam o que você deve pensar, e que os opressores têm que ser destruídos. Aí, ele começa a ensinar, o próprio livro fala que o seu pai, a sua mãe, são opressores, que a autoridade do pai e da mãe é um reflexo da opressão na sociedade. Aí essa criança, eu fui essa criança, porque eu fui esquerdista por causa dessa porcaria aqui. Aí essa criança começa a acreditar que toda forma de autoridade é opressora e autoritária. Então nós não devemos respeitar essa autoridade, porque eu também quero ser revolucionário como meu professor que eu idolatro. Então você começa a não aceitar a autoridade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avó, do seu pastor, do seu padre, dos mais velhos, da polícia. Só que aí que o monstro chega. Você começa a questionar inclusive a autoridade dos professores. Aí, meu amigo, é onde o professor, dama de Frankenstein, criou um monstro que te mata. Você sabia que o Brasil é o país onde os professores mais apanham no mundo? Onde proporcionalmente falando, os professores mais reclamam de ameaça e de agressão física no mundo. Agora eu vou te falar um dado interessante. O grau de instrução, o tempo de permanência na escola no Brasil cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Em qualquer país que isso aconteceu, a criminalidade cai. Em qualquer país é diretamente relacionado grau de instrução e queda de criminalidade. Ou seja, quanto mais instruído, quanto mais tempo na escola uma pessoa tem, menos propensa ela é a agir de acordo com os seus instintos animalescos de violência e de agressão. Mas teve um país que isso não aconteceu. Teve um país onde o tempo de escola aumentou, mais pessoas estavam formando, mais pessoas estavam sendo alfabetizadas, mas a violência subiu. Que país foi esse? R$50 para quem acertar. Brasil. Sabe por que isso só aconteceu no Brasil? Porque é só no Brasil onde a linha de pensamento do Paulo Freire predomina. E a linha de pensamento, a filosofia nefasta que ele causa nas nossas crianças, é aí que eu falo a conexão entre Paulo Freire e a violência, é que se você ensina para uma criança, para um adolescente o tempo inteiro, que toda forma de autoridade é uma opressão, é injusta, ele não respeita ninguém mais. Não respeita leis, não respeita os ensinamentos dos seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu avô, tio, por aí vai. O que acontece? Nós temos hoje no Brasil a cultura do bandido vítima da sociedade. Porque é isso que o Paulo Freire fez. O Paulo Freire consegue transformar a nossa sociedade inteira, isso de uma forma bem florida, tá? De uma forma bem enganosa. Ele consegue transformar a nossa sociedade inteira em uma sociedade ruim. A pessoa cresce achando que ela vive numa sociedade ruim. Então qualquer forma de agressão que ela agir, que ela perpetrar contra qualquer pessoa é justiçada. Aí essas pessoas formaram nas décadas passadas e entraram no jornalismo, entraram na política, em entidades sociais, em sindicatos, e começaram a propagar com mais força ainda essa linha de pensamento. Então hoje o que nós temos? Nós temos o bandido, ele é vilipendiado, ele é agredido, o bandido é idolatrado, é glorificado nas novelas, nos filmes, nas narrativas, nas manchetes de jornal. Estudante é morto ao tentar assaltar idosos. Estudante,
Então é por isso, queridos amigos que estão me assistindo até agora, que me agraciaram com esse tempo todo assistindo esse vídeo, é por isso que essa pessoa aqui, esse miserável, essa porcaria, é um dos maiores responsáveis pelo aumento da criminalidade no nosso país. Ele transforma a agressão em uma luta revolucionária por uma sociedade igualitária. E ele transforma, é o lobo em pele de cordeiro. Ele coloca flores no defunto e entrega como se fosse um presente. É por isso que eu vou jogar essa porra fora. Não, na verdade eu ia jogar fora, só que eu não vou jogar fora não. Eu vou levar esse negócio lá pra minha escola, porque eu tenho uma escola, eu vou deixar escondido lá no banheiro. Porque se um dia acabar o papel higiênico, eu tenho essa porcaria aqui, ó, pra usar. Esse nome deveria entrar na latrina da história. Esse Paulo Freire deveria ser um tabu a ser dito, assim como Hitler. Porque ele talvez seja tão responsável quanto Hitler por morte de milhares e milhares de pessoas. Eu fico meio exaltado quando eu falo esse assunto, porque eu sou professor há 21 anos, já fui esquerdista, e vou te falar, os maiores guerreiros contra a esquerda são ex-esquerdistas. Porque é aquela pessoa que foi lá no fundo do inferno, viu como é que funcionam as catracas do diabo, volta e ele se sente obrigado a impedir que outras pessoas passem pelo mesmo processo. É pelos nossos filhos que a gente se expõe a isso. Então é isso, pessoal. Você entendeu agora por que Paulo Freire está diretamente ligado ao aumento da criminalidade no nosso país? E enquanto isso aqui não for tirado das salas de aula, enquanto essa ideologia, porque não é o método dele, eles falam sempre assim, porque não é o método, é a linha de pensamento, a ideologia de divisão de classes, de opressor contra oprimido, que está causando aumento da violência, onde as pessoas se sentem injustiçadas, onde você vê Lula, o grande líder da esquerda, num discurso falar, eu não posso ver policial batendo no menino só porque ele roubou um celular. Por favor, só porque ele roubou um celular, só porque ele matou um adolescente, matou um pai ou uma mãe de família por um celular, ele não pode sofrer uma agressão da polícia, tem que descer o cacete. Quando eu fico assim, eu já fico muito exaltado. Acho melhor parar o vídeo por aqui. Olha, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva nesse canal. Eu vou tentar postar com mais frequência aqui no YouTube, porque, querendo ou não, eu sinto como se fosse obrigação de esclarecer para esse Brasil nosso, que a gente tem que salvar pelos nossos filhos, de que isso aqui é nefasto, é perverso e deve ser apagado da nossa história. Que é o Gustavo Gaia, um grande abraço, tchau. Essa é a realidade, ó. Esse lixo. Acho que é como o Gaia ficou exaltado, eu entrei no embalo da exaltação, porque esse lixo é o responsável pelo aumento da criminalidade, por essa mídia esquerdista, porque a maioria desses jornalistas, né, foram formados sendo doutrinados na escola, doutrinados nas universidades, né, com esse método do Paulo Freire. Como pode esse energúmeno, sabe? Energúmeno é endemoniado, né? Você que não sabe, energúmeno é um endemoniado. Esse endemoniado ser considerado patrono da educação da Dilma, né? Que ela sabe, é filósofa. É o reflexo da nossa educação. Não consegue, sabe, fechar um raciocínio direito. Sabe, se ela se perde em 5, 6 palavras, 2 minutos de discurso, ela consegue se perder, sabe? Enfim, lamentável, infelizmente, a gente vê aí que a revolta desse professor é um pequeno reflexo do que se tornou a educação brasileira. Exatamente. Lamentavelmente. É o que eu estava falando, a gente conhece um produto, se ele é bom ou não, pelos seus resultados. E a gente vê esse método aqui no Brasil aplicado internacionalmente, vê os resultados nos rankings mundiais aí. O PISA, por exemplo, dá uma olhadinha, eu não vou nem falar aqui, não vou nem falar sobre os estudos. Conseguimos conquistar a primeira posição de baixo para cima. De baixo para cima. É lamentável. É lamentável. Eu vi no penúltimo PISA, avaliação do PISA, ou no último, não me recordo agora, a porcentagem dos alunos brasileiros que foram diagnosticados com analfabetismo funcional é enorme, beira acima de 50%, 60%, algo assim, 62%, eu não lembro agora o número exato. Cara, tipo assim, mas como que o aluno é um analfabeto funcional? É aquele cara que olha, ele lê a pergunta, mas ele não sabe interpretar. Não sabe interpretar. Cara, e tem um monte assim, tem um monte, você explica para a pessoa, o aluno não consegue entender. Há um tempo atrás, eu estava na sala de aula com os alunos, eu consegui, acho que eu comentei contigo, Carlos, eu consegui
dialogar com os alunos, explicar para eles uma situação do cotidiano social. E eles conseguiram entender de uma maneira tão simples, mas não há necessidade de você criar métodos, sabe, avançados, para você entregar uma fotografia da realidade para o aluno entender. Aí o aluno pega uma frase, ele lê lá, olha, aí tem as respostas. O aluno não consegue identificar as respostas. Não consegue. Por quê? Porque ele não consegue entender, mas ele sabe ler. Ele sabe ler, ele começa sabe ao ler. final. Mas ele não consegue consegue interpretar. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Eu costumo dizer, quer ver se o produto é bom? Veja o resultado do produto. Ô Vini, mas a intenção do Paulo Freire era essa mesmo. Formar analfabetos funcionais. Por quê? Formar questionadores. Por quê? Porque assim eles É legal. não é mais fácil de manipular essa juventude. Mas é engraçado, Vini, só rapidinho, você falou, é legal que você falou sobre esse método Paulo Freire, que você forma questionadores, até a teoria do Paulo Freire, aquela ideia de educação libertadora, só aquela parte do princípio do questionamento, não é? Você questiona a autoridade do pai, até mesmo do professor em sala de aula. Só que aí que tá vendo, o que eu quero dizer rapidinho, por que ele é um pai de uma visão questionadora, mas hoje em dia você não pode questionar o método dele? Exato. Exatamente, você pode perceber o que acontece, cara. Você tem que questionar tudo, Menos. mas sem saber a resposta. É que nem você pedir pra você levar milhares de problemas pra uma pessoa e não levar uma solução. Uma solução. Então, assim, o que acontece? A gente pode perceber que as crianças hoje em dia, elas não sabem tabuada, não sabem interpretar texto, não sabem o composto químico, tudo coisa que a gente aprendia de primeira a quinta série. E aí o que acontece? É assustador, cara. Assustador a forma que eles têm propriedade para questionar pai e mãe por algo. Sim. Tá? Mas não sabe a resposta. E aí você pega uma geração onde temos pais e mães moles que terceirizam a educação dos seus filhos, porque assim, na escola você leciona, em casa se educa. Sim, em casa se educa, Educação só que eles parte de terceirizaram para os... Então os professores ficaram com a incumbência de ensinar as crianças a serem seres humanos. Então assim, você pega uma ideologia implantada no interior de um professor que está totalmente dominado por essa metodologia esdrúxula. Exato. E ele vai ensinar o teu filho. E aí o resultado está acontecendo. Mas hoje. é legal falar, porque o Paulo Freire ele é um dos grandes críticos daquela visão educacional de o método bancário. Que eles viam o aluno como uma conta vazia, que o professor ia lá e depositava o seu conhecimento. Mas você viu que você entendeu? Pegando você, nós podemos fazer uma observação, que transformou o contrário. O aluno vem de casa como se fosse uma folha em branco ou uma conta vazia, e aí esses professores militantes podem depositar aquela ira deles contra a própria família. Ou seja... O pastor comentou isso no domingo na igreja. Ele falou assim, porque na nossa igreja lá as crianças são apresentadas, porque assim, a igreja evangélica ela não batiza. Sim. Porque nós temos regras que a criança não nasce com pecado. Exatamente, não tem discernimento do que é certo, do que é errado, até mais ou menos. Mas isso daí é um questionamento assim, É. que cabe a cada ideologia cristã. E o pastor falou assim, criem seus filhos na igreja, porque ele é um computador vazio. Sim. E é onde você vai encher de informação do que você tem dentro de você para ele criar os conceitos dele. Isso é incumbência de quem? Do pai. Então, e o pastor estava falando para os pais. Seus filhos são uma flecha na mão do atirador. Sim. Para onde você direcionar aquela flecha, para onde que ela vai. Pra onde ela vai. Então, assim, você pega esse método. Eu dei umas folhadas no livro do Paulo Freire. É uma coisa... Eu tenho em casa, assim, se quiser eu te empresto. é? Quase toda. Se uma criança... Meu, tem aquele livro, a pedagogia do Se uma primeiro... pessoa, em sã consciência, ler aquele livro, um professor que fez todo... Se ele ler aquele livro, ele vai pensar...
Mas que M Vini, que eu tô fazendo em cima Vini, desse jeito? como gente? que você vai levar uma determinada pessoa a sério, sendo que ela rasga elogios a revolucionários como Che Guevara? Como Che Guevara, Então, falar Quem isso conhece agora. o mínimo de história e tem interesse, pesquise sobre Che Guevara, vê as atrocidades que essa determinada pessoa cometeu e ele é visto por esses revolucionários como um exemplo a ser seguido. Ele fala que é um exemplo de humildade. Ou seja, é a inversão total de Paz. valores. Um cara que fuzilava, falou isso na ONU, que ele tinha, exatamente. enfim... Ia continuar que continuava fuzilando, ou seja, esse tipo de pessoa idolatrar ou endeusar ou falar bem de um revolucionário como foi Che Guevara, mas aí que tá, aí entra num outro assunto, que isso faz parte de um contexto revolucionário a longo prazo, que começou lá, assim, tem o seu início, vamos dizer assim, através do filósofo italiano lá, o Antônio Gramsci, entendeu? Ele passando pela escola de Frankfurt, entendeu? Que você, tipo assim, você não tem que mais... Eles plantaram, assim, vamos facilitar para o pessoal que está entendendo, que está nos assistindo. O Lincoln provou historicamente que eles estão fazendo da forma perfeita o plantio para a colheita que nós estamos tendo hoje. É isso aí. Você tem que massificar um conhecimento absurdo, idiotizar as crianças, que elas vão crescer adultos idiotas, e esses adultos idiotas não saberão votar e vão colocar ladrão para governar eles próprios. Exatamente. Então, assim, E vão defender, tudo pela causa revolucionária. Gente, não é porque eu quero colocar um ladrão lá. Não, negativo. Bilhões e bilhões do Brasil, recursos públicos do Brasil, não foram desviados, destinados para outros países à toa porque eu quero enriquecer. Não, foram todos desviados por uma causa, a causa revolucionária. É sempre aquilo. E a continuidade, Vini e Carlos, de todo mundo, é aquela continuidade daquela luta revolucionária. O nós contra os eles. Que começou lá, até difícil, sempre teve, mas aí teve uma força maior através de Marx, através do proletário contra os burgueses. E hoje em dia se tornou várias frentes de batalha. O pai contra o filho, o homo contra o hétero, o negro contra o branco, o professor contra o aluno, porque o Paulo Freire, ele algum dos... Aquela pessoa contra o outro, hein, cara? Porque tu é branco, eu sou negro. Mas o Paulo Freire colocou aquela divisão ali entre opressor e oprimido em sala de aula. O professor, ele oprime o aluno na sala de aula. Não. Mas ele colocou isso. Tanto é que hoje, como altos índices, como foi colocado no vídeo aí, os professores são agredidos. Eu sou da época que nós respeitávamos os professores em sala de aula. Hoje em dia, eu como professor, eu vi cada absurdo em sala de aula, gente. Cada absurdo que eu vi uma inspetora de aluno, um tempo atrás, trazer o aluno na sala de aula e colocar, eles falavam assim, professor, segura ele aí, não deixa ele sair. Como se o aluno tivesse, como pode dizer, que ele respeitou a inspetora. Não vou falar, mas eu vi, quando o aluno entrou em sala de aula, eu tive que identificar a causa, a revolta do aluno, eu tive que, sabe, tentar entender para poder... Nós temos uma solução para isso. Um minutinho. Nós temos uma solução para esse problema que está em pleno andamento e está sendo trazida aqui para a Baixada Santista pelo Tenente Coimbra. Sim. Que são as escolas cívico-militares. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Prestem atenção nessa parte. As escolas cívico-militares, elas não vão transformar os seus filhos em policial militar. Não. Elas não vão colocar eles para marcharem. Elas não vão obrigar ninguém a raspar a cabeça, tá? Muitas pessoas estão espalhando essas mentiras por aí. E não é verdade. As escolas cívico-militares, elas lidam com respeito, com ensinar o que tem que ser ensinado em cada período da vida do seu filho. Exato. E lecionar com respeito aos professores, organização, limpeza, arrumação, que são valores que todos os seres humanos conscientes têm. Então a escola cívico-militar vai ensinar isso para os seus filhos, ou seja, desconstruir uma destruição que vem sendo feita há muito tempo. Então eles vão tentar reconstruir na cabeça dos seus filhos de forma leve. E com certeza eles vão evoluir para uma faculdade boa, para um conhecimento bom, para se tornarem Só pegar os dados. Eu vou pedir para colocar foto aí da Branca Alves, que ao meu ver, não sei se vocês concordam com isso, mas ao meu ver, essa sim
tinha que ser a patrona da educação. Pode colocar a foto, Essa sim, por favor? Vocês conhecem muitas Nossa, pessoas. ela... Se não conhece a Foi foto dela... alfabetizado com pelo método dela. certeza- Eu tenho em casa até hoje o Tu livro. tem até hoje? Até hoje eu comprei. fui. Desculpa, até hoje alfabetizado. Eu comprei esses dias pro meu filho. Ah, é? Aí, já tem pra vender? Graças a Tem, Deus. eu comprei esses dias. Essa sim, milhões e milhões de pessoas foram alfabetizadas através de Caminho Suave. Eu fui um deles, minha esposa foi, minha mãe foi, muitas pessoas. A gente tinha que levantar um clamor com os nossos E a deputados. história dela também é legal. Pela né? história dela, né? E essa sim, ao meu ver, Ela, merecia ela ser. sim foi educadora. Exatamente. Ela sim Agora foi eu te educadora. pergunto, cadê as feministas pra defender uma mulher? Exatamente. Cadê Feministas as de feministas? plantão, vocês têm a oportunidade de defender uma mulher como patrona da educação brasileira, Branca Alves. Vamos adotar essa causa? Ah, feministas. Não, é. Paulo Freire é uma menina, hein? É. Ainda Mas isso aí, ó, eu sei que essas feministas... A minha esposa estava falando um negócio, você estava falando agora, sobre... você falou, Vini, sobre eles questionam, mas não apresentam a solução. Minha esposa até estava falando disso. Quando que eles falam, né, que vocês, conservadores, são machistas. Ah, tá, então me explica como que é um marido que não é machista. Não, como que é? Não, já que você está dizendo que eu sou machista, então como que eu tenho que ser? Porque eles não apresentam a solução. Eu não... Ao ver deles, eu sou machista. Mas por que eu sou machista? No que eu sou machista? Me explica. Eles não apresentam. Eles simplesmente acusam. E quando você chama... Então, por que eu sou isso? Não, porque você é conservador. É porque mesmo, você é de direita. Você Mas não é, sabe, automaticamente... mas cara, porque eles criaram a pecha uns anos atrás de que o conservador era retrógrado, o conservador é machista, é homofóbico, é racista, enfim, tudo aqueles istas da vida lá. Por quê? Exatamente. Nós que somos casados, vamos ensinar uma coisa pras meninas aí. A menina nova que não tem namorado ainda, eu vou ensinar pra vocês uma diferença entre o homem conservador e um esquerdista. O feminista, que é o homem esquerdista, que vocês acham que não é machista, é aquele que usa coque, tá? Que tem pet filho. Normalmente é um Lulu da Pomerânia, tá? Quando chove com trovão e faz barulho, ele se esconde na cama, embaixo da cama junto com você. O conservador não. O conservador é aquele que vai te colocar, quando vocês estiverem andando junto na calçada, ele vai te colocar pro lado do muro, para não te deixar do lado da rua. Aham. É o cara que às vezes vai acordar antes de você e deixar o café pronto pra você tomar um café. Exatamente. É o cara que vai te proteger de um possível risco na rua. É o cara que vai abrir a porta do carro e é o cara que vai abrir o guarda-chuva pra cobrir a sua cabeça. É o cara que vai chegar Ó, cansado do serviço Vini. e a esposa vai falar assim, ai, vai na padaria comprar um pão? O cara tá cansado, mas ele vai levantar e vai. Então é só você escolher, mulher. Exato. Escolha, entre um Ó, conservador e um feminista. eu sou casado, tenho 2 filhos. Quem grava a louça em casa, minha esposa sabe, sou eu. E olha, hoje foi aniversário da minha esposa. Olha a surpresa que eu fiz pra ela, que tá no meu Instagram. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Acho que não dá pra ver, né? Tá em branco. Tá em branco, né? Também Tá em não branco. colocou. Não, eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Com as rosas pra ela. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Isso foi hoje pela manhã. Um conservador. Olha lá, eu fiz uma surpresa. Café da manhã, sabe? Então, Esse na é o cama, nosso machismo, né? Esse é o nosso machismo. Esse é o nosso machismo. Enfim, eles não têm aí. É aquela coisa, é criar estereótipo negativo nas Hoje minha mulher pessoas. tava brava comigo, né? Minha mulher tava brava comigo. Como a gente tá quase acabando e eu não posso deixar de falar sobre isso, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E estão prestes a colocarem em pauta na Câmara de Santos o passaporte da vacinação. Ah, mas vocês são contra a vacinação? Não, eu não sou contra a vacinação. Eu sou contra a obrigatoriedade da vacinação. Coloca a foto da Isabelle Borges, por favor. Por favor. Isabelle Borges, 16 anos.
moradora de São Bernardo do Campo. Sabe essa jovem aí? Ela foi se vacinar e 10 dias depois, ela morreu. Morreu. Ela já no dia começou a sentir dores de cabeça fortes, foi pro hospital e mandaram para casa e ficou aquele negócio durante vários dias e ela veio a óbito. Aí, pode voltar aqui para nós. A família, não sei se você ficou sabendo disso daí, a família não conseguiu pegar o laudo médico. Só que a família não conseguiu pegar o laudo médico. A mãe dela não conseguiu. Entretanto, veio uma junta doriana, né? A junta do governo do estado de São Paulo, e conseguiu pegar o laudo. E horas depois apresentou que não tem nada a ver com a vacinação. Quer dizer, Uma moça que não tinha... o Estado teve acesso Exatamente. primeiro ao laudo do que a família. Do que a família. A família não teve acesso. Pediu e eles não deram. O Estado veio, pegou e já decidiram. Não foi. É triste, não foi. é triste. Mas o Estado em onde as pessoas são presas e os seus advogados não têm acesso ao processo. A gente vive tempos lamentável. sombrios. Com relação a isso, a gente vive tempos sombrios, assim. As pessoas... É comprovado, tá, gente? Tem uma possibilidade aí, não sei se as pessoas conhecem. Vocês podem pedir para os seus médicos aí, pessoa que já teve Covid principalmente, isso é uma dica para as pessoas. Vocês podem pedir um exame chamado de anticorpos neutralizantes. É um exame simples de sangue, tá? Ele tem 98% de assertividade e ele vai mostrar se você tem os anticorpos da Covid especificamente. Foi esse exame que aquela professora em Santa Catarina conseguiu na justiça, o jeito de não se vacinar? Exatamente. Então, e esse exame, ele é importantíssimo para quem teve Covid e ainda não se vacinou. Por quê, Carlão? As pessoas podem perguntar, por que sim? Se você teve Covid e fizer esse exame, e você tiver lá os anticorpos lá, der reagente positivo, eu fiz esse exame, tá? Deu 41% reagente. Ele funciona assim. Se você tá abaixo de 20%, você não tem os anticorpos. Se você tá de 20% a 30%, você tem, mas está fraco. E se você tem acima de 30%, está totalmente satisfatório. Mas por que você tá falando isso, Vini? Porque assim, ó, se você tá acima de 30% e se vacinar, você tá jogando uma carga super carregada de vírus. De vírus, que vai criar mais anticorpos. Ou seja, aqueles anticorpos vão se tornar uma toxina em você. É perigosíssimo isso aí. Assim, é muito complicado você obrigar a pessoa a se vacinar, gente. Sim, claro. Mas é isso. A gente não é contra a vacina. Não, deixa pode ser muito alguma claro. até mesmo porque eu já vacinei. Mas assim, é devido ao fato de precisar apresentar por causa do meu serviço, enfim. Mas é aquela coisa, Vini, esse tipo de assunto seria legal os especialistas virem falar com, sabe, os infectologistas, os médicos especialistas, por quê? Gente, se vocês quiserem saber sobre isso, o doutor Alessandro Loyola, vou mandar esse link pra ele. Doutor Zerbalos, doutor Ricardo Ariel Zimmermann. São 3 caras espetaculares com estudos. Mas aí é tido lá pela aquela CPI do circo lá como os negacionistas. Negacionistas, exatamente. O cara estuda, faz estudo, randomiza estudo, traz a comprovação, o Brasil bota ele de lado, aí o estudo dele vai para os Estados Unidos e vira referência. Nós vamos lutar, com certeza, nós, cidadãos santistas, nós vamos lutar para que o prefeito Rogério Poste Barbosa não implemente isso aqui. Para que os nossos nobres vereadores não aprovem, porque o Benedito Furtado já apresentou o projeto. Foi ele que apresentou? Ele e a Débora Camilo também já apresentou. Essa vereadora Débora é PSB, não. Furtado do PSB e ela do PSOL. Já apresentaram. Ela, inclusive, já me cancelou no Facebook dela. São os terrenos... Não vou falar dela são especificamente, mas as pessoas que estão assim, que defendem, a grande maioria,
são os defensores de intervenção estatal em relação ao indivíduo. Ah, o Estado você é obrigado aí, porque o Estado... Mas a culpa é nossa. Eu Sim, já como? falei, vou continuar repetindo até as eleições de 2022. Aprendam a votar. Nós temos que eleger Eu tava falando isso... deputados e senadores alinhados com a nossa pauta, com a pauta que é o povo. Eu estava falando sobre isso ontem, final de semana, em relação à importância da consciência do voto. Da pessoa saber em quem está votando. Saber não só no período eleitoral o que aquele candidato está defendendo. Falava esse final de semana com umas pessoas que estavam conversando e era justamente sobre isso. Falava assim, poxa vida, não adianta você querer votar em uma pessoa que ela aparece naquele intervalo de 3 meses antes da eleição, dizendo que é contra isso, que é contra aquilo, blá, blá, mas no fundo, essa pessoa só está com intenção de votos. Tá? Para termos aí exemplos bastante aí nas eleições de 2018, aí pessoas que falavam que defendiam o conservadorismo e tudo mais, que eram de direita, que eram liberais, hoje em dia defendem maior intervenção estatal. O primeiro passo para votar direito, Lincoln, o primeiro passo é simples. É parar de tratar político como celebridade. Sim, doutor. Político não é celebridade. Político muitas vezes não sabe nem falar o português correto, que é o que a gente vê na Câmara de São Vicente todo dia. É assustador o quanto os caras não sabem usar o português. O português que eles usam é o português de Portugal. Manuel e Joaquim para contar piada. Porque o português culto, que é o mínimo que uma Câmara exige, eles não sabem usar. Então assim, vamos parar. Vamos parar de tratar político como celebridade e vamos parar de votar em amigo que promete coisa pra você. Porque aquele cara que promete coisa pra você, você não vai ter o direito de cobrar depois. Sim. Se o cara te dá R$100, o teu voto tá pago. Você não vai reclamar de nada. Então, pessoal, é o que o Carlão falou e o que o Lincoln tá falando. Vamos votar direito. Porque assim, o político que tá lá, ele não tá indo te representar. Ele tá indo pra mandar em você. Que nem esse passaporte da vacina. A vacina é um direito de todos. Direito de todos, literal da palavra. Exatamente. Não é obrigação de todos. Obrigação, não é um dever de todos. Até porque, assim, uma vacina que está ainda em fase experimental, Que não foi ainda... sem resultados conclusivos, os laudos. com um monte de teoria por trás, E não pode questionar nenhum. o pessoal oferecendo cerveja lá nos Estados Unidos para a pessoa se vacinar. Se vacinar. Pelo amor de Deus, gente. Por favor, né? Toda doença, toda carga viral, toda doença viral na história mundial, ela se diminui, sim, com a participação da vacina e com a participação da nossa imunidade natural. Por que estão querendo obrigar o povo a se vacinar? Não tem sentido nenhum. Não, lá no Rio de Janeiro, o prefeito já está obrigando, enfim. Então, pelo amor de Deus, é assim, Coloca é o Estado mandar na vida individual do ser O humano. último vídeo aí pra gente... Fica irritado com essas coisas. Eu sei, Não, mas ficamos. quem não fica, né, Vini? Quem não fica em que o Estado quer colocar a sua mão sobre a vida do indivíduo? Pode colocar. Muito bem. O júri chegou a um veredito? Sim, meritíssimo. Quantas acusações de assédio sexual contra o réu Vanderlei Ramalho, que estaria utilizando a sua posição de juiz lá dentro do fórum aonde ele trabalhava, constrangendo várias mulheres na tentativa de obter vantagens sexuais, não nos resta dúvidas que, por unanimidade, nós declaramos o réu culpado de assédio sexual. Muito obrigado. Determino, portanto, que a sentença do colega do juiz, o réu, né, Vanderlei Ramalho, a sua sentença para que isso nunca mais se repita e ele aprenda que isso é muito, muito feio, que ninguém gostou disso, ai, ai, ai. Quantos anos de prisão, excelência? É pior que prisão, é muito pior que prisão. Prisão era pouco para tamanha atrocidade cometida pelo amigo, pelo colega, pelo réu Vanderlei ali. Uma sentença muito pior, uma sentença perpétua. Eu determino que o réu, pelo crime cometido, vai se aposentar antes do tempo. Não tem choro. Como assim? Isso mesmo, vai ter que se aposentar. Vai ter que viver para sempre com salário de juiz e com todos os benefícios de juiz, só que sem trabalhar. Comigo é assim. Não mexe comigo. A sentença dele é ficar o resto da vida de férias? Quando eu tô brabo, eu tô brabo. Tem coisa que eu não admito, não. Isso é inadmissível, comigo é assim.
Parece até vídeo de comédia, né? Mas não, é real. Esse caso foi real. Por assédio sexual, um juiz foi punido com aposentadoria e com todos os benefícios. Cobre seu deputado, senador, para que incluam juízes, promotores, procuradores na reforma administrativa e que aprove essa reforma que vai acabar com esse tipo de regalia absurda no judiciário brasileiro. O porquê da necessidade de sabermos em quem vamos votar. Por quê? Porque aquele que a gente colocar lá, que sabemos que tem sangue nas veias mesmo, que não tem rabo preso com ninguém, que vai chegar lá e vai defender a causa do povo, esse aí não vai se intimidar com os supremos deuses do Olimpo, não vai se intimidar com pressão de lobby do judiciário, não vai se importar em comprar a briga do povo e vai colocar em pauta a reforma administrativa. É muito triste, é muito triste assim, falar bem rápido, cara. A gente está percebendo uma coisa muito interessante que aconteceu no Congresso esses dias. Aprovaram a quarentena para policiais militares, promotores e juízes não se candidatarem antes de 5 anos de exercício da função. Porém, um bandido que está preso, ele pode assumir o cargo da cadeia. Então, assim, é tudo coisa que passa porque o brasileiro nunca se preocupou em votar bem e nunca se preocupou em discutir política. Quem discute política é chato. Exato. Mas olha o que está acontecendo na tua vida aí. É um bandido que rouba, um traficante que deixa o teu filho dependente de droga, que está decidindo como é que são as leis da A tua representantes cidade. do povo que assumiram o mandato de dentro do presídio, Exato. cara. Olha o absurdo. Aí agora- Olha o absurdo. E você pega- Eles não sentaram o ladrão. E não sentaram, não. Eles Não sentaram. Fizeram uma É. manobra jurídica É. para que o ladrão dispute a eleição. A minha opinião é o preço que estão pagando por terem indicado a minha opinião. Se bem que a opinião hoje em dia no Brasil é complicado, né? Não, Mas a a minha opinião opinião é que É o o preço... começo do programa. A culpa vem lá de trás, aí já vem o método Paulo Freire, que criou um monte de idiotas, um monte de imbecis, analfabetos funcionais, que aí ninguém questiona nada e concorda com tudo. E o método queria ser um método de questionamento, mas você não pode questionar o método que... deles, tudo não dá isso. pra entender. Pessoal, entenda Esse uma emaranhado coisa. todo. É uma coisa simples. Você tem 11 ministros que só podem ser tirados por senadores. E você tem lá... Quantos senadores são? 81. 81. 81 senadores, onde no mínimo 60% tem processos debaixo do bumbum daqueles ministros que fazem o que querem sem medo de se prejudicarem, porque estão com todos aqueles capangas na mão, E debaixo da vale mão. fazer uma observação aqui que quando há um movimento em relação a uma possível movimentação dentro do Senado para que possa acontecer um processo de impeachment de algum dos ministros, geralmente um dos ministros da STF faz uma visitinha e aparentemente, não quero aqui levantar lebre nenhuma, até mesmo porque estamos falando, né? Aparentemente há uma interferência. Aí rapidinho você vê que muda-se o posicionamento. Não, isso daqui não. Esse processo de Como no caso do impeachment. voto impresso também. Não, sim, Entendeu? sim, Então, sim. assim, é muito assim, pessoal. Aí, não, aí tu vê um representante do povo que foi eleito pelo povo. Não vai Fala pra você, não, esse processo de impeachment de um ministro do STF pode ser muito traumático para o país e não temos que tratar isso no momento. Vai tratar no momento quando pessoas estiverem inocentes sendo presos. Essas arbitrariedades, a Constituição já foi rasgada há muito tempo por essas pessoas que deveriam defender a Constituição. Eu vou ficar quieto que eu começo você igual o professor, daqui a pouco começar lá. Aí, já quero. infelizmente, né? Mas é bom Chegamos. saber que a realidade está aí e o povo não tá exatamente. bobo. Não tá até, porque eu moro numa área Estamos periférica. atentos. Eu moro numa área periférica e esses dias eu tive a oportunidade de estar em um determinado local lá e eu vejo uma parte da população falando sobre isso. Exato. Então, a pessoa com o celular na mão falando, mas olha aqui, ó. Entendeu? Então,
Por isso que tem uma determinada pessoa aí, sabe, querendo voltar e falando em regulamentação das... Deixa, porque ele não quer que você conheça a verdade. Certo? Ele não quer que você... Ele tá, o 9 dedos, né? Aqui, 9 dedos. Ele quer voltar e regulamentar. Companheiro. E o mais incrível ainda é que as pessoas que falam em liberdade de expressão não falam nada contra essa ideia dele de querer regulamentar as redes sociais. Mas você vai ficar... Obrigado, Paulo Freire. Obrigado, Paulo Freire. Entendeu? Questione e não sabe o resultado. O presidente pode falar para uma determinada pessoa, um repórter, fica quieto, você está falando. Ataque a imprensa. Agora uma pessoa vai regulamentar os meios de comunicação, vai criar mecanismos de controle de informação, vai realmente limitar a informação. E eles não falam absolutamente nada. Não, esse aí é o representante da democracia, que sabe dialogar. Gente, estão criando um monstro, velho. Já tá criado faz tempo. Gente, Pode estar criado, vai ser. a conversa tá muito boa, mas chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem estamos aí. Estou convidando, vocês me ajudem aí, o deputado Douglas Garcia, que eu sei que ele vai estar aqui na região semana que vem. Eu já estou aqui pressionando, né? Tipo uma pressão para que ele venha aqui. Tem uma vereadora lá da Praia Grande que eu convidei também, ela vai estar presente. Então, tenha uma excelente semana. Olha, não fica nessa de assistir a Rede Esgoto, jornalismo tradicional. Tem lá a Revista Oeste, tem vários canais. Pingos nos Is, todo dia na Jovem Pan, vários canais de youtubers. Assim, procure outros tipos de informação que não seja, essas pesquisas da Datafolha, essas pragas aí. Que Deus abençoe a sua semana. E lembre-se sempre, hein? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, galera. Fechado com Jair Messias Bolsonaro. Sempre. Tamo junto. Que Deus abençoe.